E aí pessoal, beleza? Tudo bom? Gravei esse vídeo aqui, vai ser um vídeo mais curto. Eu estava pensando, quando a pessoa começa a aprender inglês, ou quer aprender inglês, ela procura vários modos de aprender e procura principalmente os benefícios, que nem eu já falei em outros vídeos, o benefício profissional, o pessoal, a possibilidade de viver fora do país. Por exemplo, quando você começa a aprender inglês, você não deve principalmente focar só em gramática. Você precisa primeiro entender o inglês. O que eu quero dizer com isso? O que é entender o inglês? É você aprender ali a ouvir, a entender a mensagem que está sendo passada. Por exemplo, muita gente fala assim, você precisa estudar gramática. Muitas pessoas ensinam assim. É importante sim a gramática, é claro que é. Mas ela não precisa ser o foco justamente no começo. É importante você aprender a entender primeiro, entendeu? É como a criança. Quando a criança começa a falar, os pais ali, elas vão... a criança, aliás, vai começar a ouvir os pais, vai começar a imitar os pais. É isso que acontece. Então o processo não é diferente, é bem parecido. E quando eu comecei a estudar inglês por minha conta, quando eu cheguei ao ponto de estar ali estudando, ouvindo bastante, comecei a entender. Tudo começou com que eu estava, uma hora tinha acabado de estudar, eu decidi, vou relaxar um pouquinho, vou aqui brincar num videogame, alguma coisa assim, mas sempre usando o inglês como base, deixar tudo em inglês, o jogo todo em inglês, legenda, a tradução, deixando tudo em inglês, original. E eu estava jogando um jogo e de repente veio um diálogo não muito longo. Aí os caras começaram a conversar e eu tô lá, esperando. Eu digo, aí quando eu percebi, eu não estava dando conta ainda. Quando eu percebi que o diálogo terminou, eu notei que eu acompanhei o diálogo todo em inglês. Todo em inglês. Não era muito longo, mas acompanhei todo em inglês. Eu mencionei nisso em outro vídeo. E eu fiquei espantado. Foi a primeira vez que eu entendi ali tudo o que estava sendo dito. E eu falei, puxa vida, tô começando a dar resultado agora. Tá começando a dar resultado. Então, pessoal, esse é um dos pontos. Outros pontos que eu comecei a fazer amizades. Eu comecei a fazer amizade com pessoas do Canadá, da Nova Zelândia, da Suécia, então do Chile. Então, aquilo começou a abrir portas para mim, comecei a fazer amizade. Eu fiz amizade com pessoas de várias partes do mundo. Isso foi extremamente interessante, eu gostei muito da experiência. Eu conheci uma canadense que ela era muito fã da cultura brasileira, principalmente a cultura baiana. Quando eu disse que eu era baiano, que eu nasci na Bahia, ela ficou mais curiosa para saber ainda. Então eu mesmo assim, não estando com aquele inglês ainda suficiente para explicar muitos detalhes, mas tentei o melhor que eu podia e consegui estabelecer comunicação e fazer amizade. Ela me entendia, eu entendia ela. Às vezes eu precisava colocar o áudio, porque ela mandava o áudio para mim, às vezes eu precisava colocar o áudio de novo, mas a gente foi fazendo amizade. Então fiz amizade com bastante pessoa. No meio profissional também vai começar a surgir oportunidades. Muitas vezes você vai começar a fazer trabalhos como um freelance, ou fazendo uns trabalhos online, umas coisinhas assim, e logo vai abrir portas. É claro que mais para frente você pode tentar aí pegar um certificado, alguma coisa online. Por exemplo, tem o British Council, é um aplicativo britânico que ele testa o seu inglês e te dá até certificado. Então, quando você estiver nesse ponto mais um pouquinho avançado, você pode tentar conseguir o certificado, que é interessante ter também. Mas importante, pessoal, é que o inglês ele vai abrir portas para você, várias portas diferentes. As portas que vão abrir vão variar, o tempo que vai levar também vai, mas o resultado vai ser grande. O inglês ele vai abrir oportunidades que você nem imagina. Aquela oportunidade profissional que você quer, ela vai aparecer também. É claro que essas vantagens que eu estou falando para vocês aqui, pessoal, elas vão vir com o tempo. Como eu já disse em outros vídeos, com o tempo, com estudos, elas vão aparecer. Então,
E tudo depende de você. Se você não tem condições de pagar por um curso, é possível você aprender sozinho, mas vai levar tempo. Mas uma coisa é certa, pessoal, se você se dedicar, você vai conseguir o resultado que você quer. Você vai conseguir aprender. Eu já fiz outros vídeos falando de como eu comecei, dos métodos que eu usei e que eu recomendo. Vou deixar na descrição e confie que vai dar resultados. Você vai ficar tão impressionado como eu fiquei. Até mais.